Bom dia. Eu nasci no Quebec, o meu irmão nasceu em Angola, o meu outro irmão nasceu em Portugal, assim como a minha mãe, e o meu pai nasceu em Espanha. E o meu nome é Rafael Polónia, tenho 36 anos, nasci, cresci e vivi em Ovar, assim como toda a minha família. Curiosamente, eu conheci a Tânia em Guimarães, no local onde eu trabalhava, e apaixonei-me por a Tânia a partir do momento que eu sou vegetariano, via a comer um hambúrguer, ou melhor, a desfazer um hambúrguer no prato, e eu disse assim, bem, isto é a mulher da minha vida. Passado um mês, nós estávamos a viver juntos. A coisa entrou na rotina durante 3 anos e nós decidimos, passado 3 anos, acabar a rotina por ali. E o que é que decidimos? Viajar, que era o nosso sonho. Mas optámos por viajar de uma maneira diferente, optámos por viajar de bicicleta. E quando eu decidi viajar e a Tânia de bicicleta, duas coisas nos vieram à cabeça. Foi a ideia mais fantástica que nós tivemos até hoje e, por outro lado, foi a ideia mais estúpida que tivemos até hoje. Porquê? Porque nós não sabíamos remendar um pneu de uma bicicleta e nunca tínhamos feito mais de 20 km. Então o destino tinha que ser mesmo ali ao lado e escolhemos Istambul, na Turquia. Fomos até Istambul e viemos, regressámos passado 9 meses, tínhamos feito 12 mil quilómetros e atravessámos 18 países. Entretanto, quando chegámos a casa, aquilo tinha-nos soado a filme de domingo. Tinha sido muito fácil, não tinha marcado muito. E nós decidimos, não, temos que atirar isto bem mais para longe. E mais longe onde era? Macau. Então decidimos fazer uma convocação pública. Redes sociais, comunicação social, amigos desconfiados, aqueles que acreditavam em nós, aqueles que sabiam, opá, os gajos não vão passar ali de Aveiro. E convocámos toda a gente para a Praça da República em Ovar, porque nós queríamos que eles fizessem os primeiros quilómetros de viagem connosco. E ainda bem que eles ali estavam, porque nós não sabíamos sair da Praça da República. Mas uma coisa nós tínhamos a certeza, com tanta gente ali a falhar, era em grande e nós éramos os maiores. Mas começámos. E depois chegámos a Macau, tínhamos feito esta viagem em 19 meses, tínhamos atravessado 23 países e tínhamos feito quase 18 mil quilómetros. E agora vocês perguntam, mas porquê a bicicleta? Primeiro porque é a forma mais divertida de se viajar. Temos neve, chuva, pó, passamos dias e dias sem tomar banho, depois a roupa fica assim a colar o corpo e é com essa roupa que vamos tomar banho, depois acordamos e voltamos a pedalar com a mesma roupa e assim sucessivamente. Mas não tens medo? Essa pergunta ouvi muitas vezes, se calhar porque eu sou mulher. Sim, porque há nomes que provocam pele de galinha só de os pronunciar. Nós temos a Síria, temos o Iraque, o Irão, depois temos o Paquistão, e depois já o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, são países que se calhar nunca ouviram falar, mas são estranhos, e como são estranhos já assusta. E depois há os turcos, os árabes, os muçulmanos, os persas, as bombas nucleares, as mulheres tapadas, os terroristas, os raptos, as mulheres violadas, as mulheres tapadas. Sabem o que há mesmo? Há muita gente em frente à televisão. É por isso que nós não temos televisão em casa. E assim vivemos muito mais sossegados e em segurança, principalmente. E é curioso esta questão da televisão, porque é a televisão que nos cria a maior parte dos preconceitos que temos. E quando nós dizíamos aos nossos amigos que íamos passar nestes países que a Tânia referiu, pá, eles entravam em pânico. Pá, que vocês vão ser raptados. E houve alguns que nos disseram, eu tenho a certeza que vocês vão ser assaltados. Isto é o melhor incentivo para uma viagem, saber que vamos ser assaltados. Então a Embaixada Portuguesa disse-nos, aconselho a vocês não pedalarem, que são muito perigosos e tal. E nós lá fomos direitinhos, subimos o Médio Oriente. E agora sim admitimos que o Médio Oriente é realmente muito perigoso, porque engordamos muito, as pessoas recebem-nos demasiadamente bem, bebemos litros e litros e litros de chá, dormimos todos os dias num sítio diferente e é perigoso porque nós queremos sair da porta de fora, da porta de casa e eles não nos deixam, porque vem um amigo com um bolo e vem um familiar com comida e nós não conseguimos andar na viagem. E isto é o único perigo do Médio Oriente. Mas depois existe, quando nós pensamos em fantasmas, nós não acreditamos em fantasmas, mas tentem entrar numa casa fantasma, mesmo que vocês não acreditem em fantasmas. Uma pessoa entra assim, pé ante pé, não vai tão confiante. E aqui o grande fantasma realmente era o Irão. E era realmente um grande fantasma. Eu posso ser despreocupada e relaxada em muita coisa, mas eu tenho que confessar uma coisa. Quando estava a pedalar no Iraque em direção ao Irão, eu estava com um nervosinho no estômago terrível. Eu não sabia se estava bem vestida. Há regras naquele país e nós temos que as respeitar. Então, viajar lá sendo mulher, eu tenho que estar tapada dos pés à cabeça. E eu não queria falhar na fronteira. Por isso fiz mesmo isso, tapei-me dos pés à cabeça, eu parecia um balão de São João em cima de uma bicicleta. E depois, quando cheguei ao Irão, quando entrei no país, eu fiquei cheia de vergonha, porque eu estava muito mais conservadora que as iranianas. Eu tive em casa de iranianas, de famílias,
elas gozaram comigo porque eu estava tapada, completamente tapada, e elas estavam muito bonitas, muito relaxadas. Por isso, por favor, esqueçam as notícias no telejornal. Esqueçam aquela análise que diz que o Irão é o 6º país do mundo que pior recebe as pessoas. É terrível ouvir isso, nós que estivemos lá, porque os iranianos são de um acolhimento enorme, eles são incríveis. Só para terem uma ideia, nós em 38 noites, passamos lá, 38 dias, nós só tivemos uma noite no hotel, porque nos obrigámos a isso. Nós tivemos dias em que almoçávamos 2 vezes, porque nós não queríamos dizer nada. E depois eu já saí do país tipo balão de São João, mas de gordura e não de roupa. Eles são realmente formidáveis. E eu, como mulher, uma viagem de um homem e de uma mulher consegue ser diferente pelas experiências e pelo facto de ser mulher. E eu, no Irão, foi dos países onde eu me senti mais respeitada. Muito, muito respeitada pelos homens. Mas depois, se uma pessoa pensa no Irão, tem que pensar noutros países. Por exemplo, a Síria, que nós saímos no dia em que começou a Revolução, que é um país fantástico, que agora está mergulhado em guerra. Temos, por exemplo, o Iraque, com estas paisagens que vocês veem, que ninguém imagina existir no Iraque. Temos, por exemplo, o Paquistão, o Hunza Valley, no norte do Paquistão, onde acabam as 3 maiores cadeias montanhosas do mundo, com mulheres super sorridentes, com os homens barbudos mais bonitos do mundo, segundo diz a Tânia, e ela insistia nisto todos os dias. Graças a Alexandre o Grande. A Índia, por exemplo, que certamente já muita gente foi à Índia, que é um país cheio de contrastes, de extremos. Uma pessoa não pode ir lá e dizer, epá, eu não sei bem. Não, ou uma pessoa detesta ou ama, ou detesta e ama ao mesmo tempo. Uma pessoa está abraçada a uma pessoa, passar um bocado apetece-me a tirar-lhe uma pedra, porque é mesmo assim, é um país de emoções. E depois, se nós subirmos mesmo ao topo da Índia e olharmos a toda a volta, nós vemos continentes imensos, que aquilo parece um hipermercado chinês, cheio de produtos que nós nunca vimos. E está tudo ao acesso de um passaporte e nós não aproveitamos isso. E não aproveitamos isso porquê? Porque depois aparece um rol de nãos. Quando nós falamos disto, as pessoas dizem, pá, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo, eu não sei falar idiomas, eu não sei ler mapas. Nós fomos de Ovar a Macau sem mapas e sem GPS. Portanto, isso não é uma desculpa. Nós nunca treinámos para esta viagem. Ninguém treina para ir a Fátima a pé. Ninguém conhece alguém que treine para ir a Fátima a pé. Nós não sabíamos todos os idiomas do mundo. A Tânia aprendeu a falar inglês durante a primeira viagem. Nós não percebíamos nada de manutenção de bicicletas. Nós não tínhamos tempo, por isso chegámos à beira do patrão e dissemos, gostamos muito de trabalhar aqui, mas vamos à nossa vida. Nós viajávamos acompanhados, mas em viagem só está sozinho quem realmente quer. Portanto, mas nós tínhamos 3 coisas essenciais e que estavam a nosso favor, que era uma vontade de conhecer o desconhecido, uma certa dose de loucura, posso admitir isso, e depois estávamos dispostos a sair da nossa zona de conforto. E depois vem sempre a questão do dinheiro. Pá, eu não tenho dinheiro, vocês devem ser milionários, eram milhões, essas tretas todas. Nós tínhamos o dinheiro que tínhamos poupado durante 3 anos, era com esse dinheiro que nós íamos viver durante estes 28 meses de viagem. E foi assim que fizemos. Quanto dinheiro é que nós precisamos para concretizar um sonho? Ninguém me sabe o que dizer. Quanto dinheiro nós precisamos para fazer uma volta ao mundo? Ninguém me sabe dizer. Portanto, o dinheiro é aquele que nós temos. Nunca o dinheiro é o suficiente, até o dia em que nós partimos e nos pomos a caminho. E nós estávamos dispostos a cumprir o nosso objetivo. E se vocês pensarem bem, nós passámos 28 meses em viagem. 28 meses foram milhares de fotografias, milhares de contactos, milhares de emoções, sorrisos, alojamento, manutenção das bicicletas, alimentar os nossos cães e vaciná-los que tinham ficado em casa dos avós. Montanhas com mais de 4.000 metros, 55 graus no deserto, dores de barriga, diarreias umas atrás das outras. Discussões com indianos, lá sei, águas cristalinas na Tailândia, tudo isto por menos, isto é uma fotografia do Irão, tudo isto por menos de 300 euros por mês por pessoa. E nós não achamos que seja tão caro assim. E depois há coisas fantásticas, como no Egito. Nós vemos que é um país realmente muito conservador, o Egito. Nós íamos a certos hotéis onde eu era proibida de entrar. Cá nós temos o símbolo do cãozinho que não pode entrar e lá eles não têm, mas até podiam ter o símbolo da mulher. Mas havia aqueles hotéis em que eu era permitida entrar. Mas perguntavam-me, então e vocês são casados? Claro que sim, nós não vivemos no pecado. Então, a primeira coisa que fizemos foi telefonar a um amigo nosso em Portugal. Dissemos, por favor, Alexandre, casa-nos. Ele casou-nos em Photoshop.
E assim a nossa vida foi muito mais tranquila a partir daí. E depois eu é que estava lixada, porque as mulheres perguntavam, então, como é que foi o casamento, o dia feliz? E eu, pois, foi feliz. Eu tinha que inventar depois a história, os convidados, o bolo, era incrível. Mas pronto, ajuda a trabalhar a imaginação. E pronto, agora com essa história das palmas perdi-me um bocadinho. E entretanto, uma coisa que nós realmente sentimos em viagem, nós adorámos a viagem, mas o único preconceito, nós dizemos sempre que não vimos com preconceitos, não temos preconceitos, mas nós chegámos com um preconceito a Portugal. E esse preconceito foi, nós ouvimos muito durante a viagem, turista, 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 e nós detestamos que nos chamem turistas. Não porque nós não somos turistas, porque nós somos turistas, mas porque isto são algumas dificuldades que nós passámos durante o caminho. Sim, no porque isto Camboja. não foram só maravilhas. Eu tive um acidente no Paquistão, o carro bateu em mim, fiquei estendida no meio do chão. Ficamos um dia perdidos no Camboja, que foi o dia mais desesperante. Fomos à polícia no Irão, mandaram-nos à polícia, nós sem sabermos porquê, e eu já estava cheia de medo. E nós só dissemos, não, nós estávamos a tirar uma fotografia à mesquita. E ele, pois, mas aquilo não é uma mesquita, é a polícia secreta. E nós, ok, está bom. E, entretanto, esta questão de turista é que nós vemos tantos exemplos pelo mundo inteiro que nos chocam, mas nos chocam a sério. E geralmente as pessoas fazem isto porque não estão a pensar naquilo que estão a fazer. E nós não queremos chamar o turista irresponsável, porque nós não somos mais responsáveis que eles, mas é rara a pessoa que nós conhecemos que quando vai em viagem ou de férias pensa no desrespeito que está a causar aos outros. E quando nós pensamos nesse respeito, eu posso dar alguns exemplos. Por exemplo, a Ryanair voa para Marrakech. Ok, mas não é por a Ryanair voar para Marrakech que eu posso ir em Marrakech como se estivesse a sair na carteira. Eu não posso ir de uma mini-saia para Marrakech. É um país islâmico e nós nunca pensamos nisso. Eu não posso ir num autocarro para o meio do nada no deserto em Marrocos, porque já de si meio do nada é assim uma expressão exótica, as pessoas gostam destas expressões exóticas. E chegar lá e ver a família, e nós, tão bonita a família que vive aqui há 200, como se fosse há 200 anos atrás, pobrezinha. Esta família não gosta de viver no meio do deserto. É paga por alguém que tem muito dinheiro para ser pobre. Ou exemplos como nós vimos, por exemplo, em Angkor Wat, no Camboja, de um miúdo todo esfarrapado, descalço, a tentar vender umas bugigangas. E temos ali uma pessoa a dar notas de dólar, a dizer, não me chateias, toma lá uma nota de dólar. Este turista nunca está a pensar que aquela criança nunca vai ter acesso à educação. Nunca. Os pais veem nele uma fonte de rendimento e não vão dar-lhe educação. E é nisto que as pessoas não pensam geralmente. E é nisto que nós tentamos fazer quando partimos em viagem. É ir, tentar ver, tentar compreender os outros, tentar ver as outras religiões, o que é que as outras religiões nos dão, o que é que as pessoas nos passam, e depois chegar a Portugal e ir a universidades, a escolas, fazer palestras, conversas, o que for, e tentar explicar às pessoas que o mundo está aí toda à nossa frente. Como eu disse há um bocado, é um hipermercado que nós só temos produtos à nossa frente para descobrir. Mas que as pessoas vão e vão com respeito. E que discutam as suas ideias, sim. Mas não tentem impor os seus ideais e as suas convicções e não tentem fazer com que os outros países sejam os seus países. Porque os outros países são feitos para os locais se sentirem bem neles, não para nós nos sentirmos bem neles. E então, nós acabamos sempre as nossas conversas com uma frase que dizemos que foi a frase que também dissemos um ao outro, ou perguntámos um ao outro, e que geralmente perguntamos à maior parte dos adolescentes e universitários que nos ouvem, que é, quando foi a última vez que fizeste alguma coisa pela primeira vez? E nós achamos que hoje é o dia. Obrigado. Obrigada.